Estamos de volta, Universo em Foco, quartas-feiras, 20 horas, na TVC, esse nosso encontro tão especial para mim. Nós vamos dar continuidade à matéria, né? Encerrando então a entrevista com o Alexandre e a Eliana, falando sobre a maestria cósmica. Adoro os dois e tenho certeza que se tu assistisse na quarta-feira passada, tá aí ligadinho esperando o restante da entrevista. Se tu perdeste, não tem problema, entra lá no YouTube, tá aí o nosso link e pode acessar os vídeos anteriores do programa. Não se perde nada no Universo em Foco. Deixa eu mandar, antes de dar continuidade, antes de passar para a matéria, um abraço muito carinhoso lá para a Lília, do Zila Costa. Estive lá até fazer matéria, que vocês vão assistir a semana que vem. Pela grande colaboração, boa vontade no meu aniversário, quando eu recebi meus amigos lá, meus alunos, pacientes e amigos, lá no Farol. Foi ó, dia 23, né, gente? Pô, fiquei esperando flores e chocolate, que eu adoro. Também um abraço para a Raquel, minha grande colaboradora, que eu estou sempre apresentando, que a Raquel é meu anjinho da guarda encarnado, né, gente? Porque os anjos, apenas os anjos, né, espirituais, os não físicos, não deram conta, resolveram mandar um encarnado para me auxiliar, porque a pessoa aqui sozinha necessita desse apoio todo. Então, um beijo para a Raquel, extensivo a biscoitinha, como eu chamo, que é a Camille, filha da Raquel. E um abraço aí para o pessoal da Farmácia Natura, obrigada pelo carinho, pelos votos todos. E sabe, né, gente, não é à toa assim que a gente tem um orgulho imenso de ter a Farmácia Natura como nossa parceira, pela qualidade, pela confiabilidade, pelo respeito. Eu sempre digo assim, ó, pode ir lá tranquilo. Esses dias a Fátima Carvalho, se tu conhece a Fátima Carvalho, pergunta para ela e confirma, pode confirmar. Fátima Carvalho disse, Lu, eu estava com uma situação com meu pai muito séria, não tinha medicamento que resolvesse, aí fui lá na farmácia, falei, eles me prepararam uma pomada impressionante, que no outro dia, a gente tem que falar essas coisas, me dizer, não, tem que falar. Fátima Carvalho, outra fã incondicional de Farmácia Natura, falando nisso, passa lá, pega o teu cartãozinho, tá aí, ó, cartão de desconto Farmácia Natura, para que tenhas todos os dias 10% de desconto. Além, é claro, né, que dia 15, tu sabes, 15% em tudo. Meus queridos, fica aí matéria bem atento, ouvidinhos, coração aberto, mente aberta para ouvir os queridos Alexandre e Eliana, e eu volto logo depois. Eles chegaram aqui praticamente às vésperas do Ano Novo cabalístico. Tinha acabado e já começaram fazendo um ritual lá no Farol, que eu achei fantástico. O pessoal que participou, tanto pela internet, né, quanto eu nunca tinha participado, nem Cabala eu só conheço o nome praticamente, né, mas é algo que também me chama muito a atenção. Então tu tens um conhecimento também nessa área. Por onde tu já transitou, Alexandre? O que tens estudado por aí? O que tu tens passado? Vamos lá, vamos para a listinha. Toda a sabedoria antiga me atrai, né? Xamanismo, cabala. Como é que tu foi para essa área? Para cabala? Ou tu já nasceu assim? Não, olha, eu tinha algumas coisas de diferente, então já desde a infância eu já estudava bastante espiritualidade, né? Mas assim, a cabala eu posso falar que foi uma coincidência. Eu tinha um amigo meu falou que uma mediunidade que eu tinha era estudado na cabala, que é uma mediunidade que o meu antigo professor de magia, que eu também já aprendi magia também, a magia cristã, ele chamava de visões de bruxo. Aí eu falei, vou ver isso, né? Porque não tem no livro dos médiuns essa mediunidade. E aí, papo vai, papo vem, acabei entrando num grande grupo de cabala, que é o Cabala Centre, né? E na época... Do Laércio? O Laer tá lá também. Laer. Né? O Laer Passerini, grande irmão, né? Ele também é de lá do Cabala Centre. Quer dizer, nós éramos, né? Porque aí depois o Rabino Youssef, ele foi embora para o Canadá, aí praticamente o grupo se dissolveu, em que pese o Cabala Centre ainda existir e dá cursos maravilhosos, não é? Mas nós estávamos muito ligados ao Rabino Youssef. Mas assim, então, eu fui lá e naquele dia eu tive uma experiência mística que se chama experiência de Merkabah, que não tem nada a ver com as Merkabahs que o pessoal chama aí, que é uma visão do trono de Deus,
Então eu vi assim aquele ser que Leonardo da Vinci pintou. Além dele, eu vi, então tive visões de anjos e achei aquilo impressionante. E a partir daquele dia, eu fui aceito na comunidade judaica, não é? Junto com irmãos cabalistas, e participei de todos, fiz inúmeros cursos, quer dizer, conheci realmente, muito material me foi passado por outros fora do próprio Kabbalah Center. Então assim, eu gosto muito, não sou judeu, mas não nessa vida, mas assim, realmente eu respeito muito a Cabala, que é um misticismo judaico, muito mesmo, e sou grato por tudo que eles realmente me passaram de conhecimento, ao ponto de eu estar hoje aí até ensinando para as pessoas também. Tá? E tu, Eliana, tu chegasse aí morar fora, né? Depois voltasse pra cá? Como é Não. que foi a tua estada lá pra Portugal trabalhando? O que que era? Foi. Alguma coisa assim, eu ouvi tu comentar, por sim, isso que eu tô te perguntando. sim, Né? foi sim. Eu fui funcionária pública durante 20 anos, mas sempre tive ligação com a espiritualidade. Nesse período fiz 6 mestrados de Reiki e outros tantos cursos. E então, em 2001, 2002, conheci Kryon, que é um grande ser de luz que eu conheci através das canalizações de Liquero. E formamos então um grupo de estudos em São Paulo, naquela época. Eu morava em São Paulo. E comecei a estudar, amei, e soube que Vitorino, que havia traduzido os livros de espanhol para português, de Portugal, estava vindo ao Brasil. E fui eu e uma amiga na Pax, quem conhece São Paulo conhece a Pax, para assisti-lo. E eu conheci e nos demos bem, e numas férias eu fui para Portugal. E trabalhei energeticamente durante esse período lá, e fiz um grande número de amigos em Portugal. E aí comecei a organizar para as pessoas virem aqui para o Brasil. E trabalhar na Pax e tudo mais. E ficavam na minha casa, etc. Mas não residi fora. A gente sempre vai a Portugal. E vinha. Sim. Nós vamos a Portugal anualmente para dar curso e tudo mais. Então temos muitos amigos lá. E o que facilita a língua, né? É a mesma. Claro, facilita é a mesma. bastante. Mas eu vou comentar então como é que começamos em conjunto. Foi na Pax também. Eu havia organizado para a Helene, na Pax, que então, até então eu estava trazendo os amigos portugueses. A Helene, ela não assim, Helene lá em Abessi. Portugal, lá em Portugal acaba sendo mais conhecido do grupo de Kryon Vitorino, mas a Helene é fundadora junto com o Vitorino do movimento lá que era o grupo do entroncamento, Isso. né? O antigo grupo entroncamento, ela que fundou junto com o Vitorino. Havia ali. Então aí ela organizou para a Helene ir lá na Pax. Foi isso. E aí a Helene veio a um congresso e o Alexandre estava lá e a gente se conheceu. E depois eu soube que o Alexandre havia canalizado a apometria cósmica. E nós começamos a trabalhar juntos, fazendo as meditações que até hoje a gente faz. São os encontros com os mestres de luz. Nós fazemos os dois, a canalização são juntas. E soube, e aí nós começamos, ele me ensinou a técnica e nós começamos a trabalhar. Depois eu canalizei a outra parte da técnica, que aí começou a entrar a criança interior. Mas nós achávamos que a técnica tinha muito a ver com a Cabala. Porque era a única, mais próxima daquilo que a gente via que a gente estava fazendo. Então, trabalhamos, ministramos cursos, que atualmente chama Maestria Cósmica. Mas quando o xamanismo Runa chegou, nós quase caímos para trás, porque era aquilo que nós estávamos fazendo. Inclusive a questão da criança interior, que a gente já estava tratando. Então eu falei, não é Cabala, é Runa.
Então nós ficamos super felizes, não foi? Foi. E primeiro havia a prática, depois o veio a teoria. entendimento. E a grande realidade é que hoje eu sei que essa mesma sabedoria, esse mesmo entendimento era a mesma sabedoria e entendimento dos antigos egípcios e dos antigos patriarcas. Então, assim, foi realmente um resgate de tudo aquilo que os antigos faziam, tá? Claro que ainda não estamos na mesma potência que eles lá daquela época, mas a técnica é a mesma, é incrível. E o que vem a ser o curso em si de maestria cósmica? O que é ensinado, o que é passado, quem pode fazer, se tem pré-requisito, enfim. Sei lá, a pessoa está começando agora a aprender um pouquinho da espiritualidade fora a religiosidade, né? Que eu sempre digo, tem uma diferença disso. Tem algo além da religião em si, seja ela qual for. Posso fazer? Posso participar? Antes do Alê explicar a maestria, eu vou fazer uma parte. Nós demos o curso de maestria cósmica, que chamava Apometria Cósmica, durante um bom tempo. Mas nós observamos que as pessoas não acompanhavam. Havia necessidade de dar muito tempo de base. Não havia um conhecimento básico para poder entender aquilo. Para poder acessar. Porque haviam travas de trabalhar com os arcanjos, com o eu divino, com a criança interior. Haviam travas. E as pessoas, embora trabalhassem, nós sabíamos que poderia haver mais. Então, quando chegou começamos a dar... Aí o Alê também dá curso de Cabala. E virou um pré-requisito, ou o curso de Cabala, ou o curso de Ho'oponopono, para que então a gente possa dar uma maestria cósmica. Então já faz uns 3 anos que a gente não ministra esse curso de maestria. E vamos agora esse ano começar a voltar. Vamos. Tem muita gente interessada, muita mesmo. Né? Agora a gente criou, as pessoas elas já entenderam, né, o processo. E acaba sendo um pouco a continuação tanto do curso que nós damos de Cabala quanto do de Ho'oponopono, porque nós efetuamos viagens interiores, tá? E nessas viagens nós navegamos por vários mundos espirituais que são mundos internos a nós próprios, o mundo da nossa divindade, o mundo da nossa criança, e passamos a interagir nesses mundos. O interessante é que existem vários e vários experimentos, inclusive de alunos, onde nós conseguimos transformar o karma de pessoas. Muitas pessoas hoje em dia não sabem o que é livre-arbítrio e também não sabem o que é cocriação. Na realidade, tanto o livre-arbítrio quanto a cocriação é a capacidade que cada um de nós possui de negociar com Deus. Aí você pode falar assim, nossa, mas eu posso negociar com Deus? Claro que pode, você tem Deus dentro de você. Você é também Deus, você é divindade, você foi feita a imagem e semelhança. Logo, negocie com Deus. Na Bíblia nós temos inúmeras passagens onde profetas e outros personagens bem conhecidos negociaram com Deus, né? Até por isso que Noé é tido como um cabalista, vamos colocar assim, de segunda linha, porque não negociou com Deus o fim do mundo. Quer dizer, o dilúvio. Quer dizer, não falou assim, Deus, espera lá, não podemos negociar, em vez de o Senhor destruir o mundo, não tem como pegar um outro caminho. É um exemplo assim, de negociação assim, que se tem negociação, digamos, atrasar o pôr do sol para que um exército pudesse ganhar, tá? Então, outras negociações, digamos, de povos que estavam para sentenças de morte, povos, pessoas com pragas, onde há negociação e de repente muda-se o destino de uma nação inteira. Então existem negociações feitas por pessoas onde ele abre o coração e fala, Deus, por que existe esse decreto sobre o povo ou sobre tal pessoa? Porque não tem como nós negociarmos, então aí ele negocia e transforma. De repente fazer uma pergunta bem idiota, mas não, assim, tudo bem. O evento Mar Vermelho tem a ver com a negociação? Negociação, não? Então,
É que aí não é tão simples a resposta, né? Vamos guardar isso para curso, mas assim... Você sabe, você sabe que comigo nada é muito simples, né? É muito não, mas é que aí a gente ia demorar muito tempo. Tá, viu? então tá. Mas então. tem a ver. Tem alguma negociação aí na história? Mas tem a ver sim. Tá. Moisés foi o primeiro Messias bíblico, né? Na realidade, Jesus foi o retorno do Messias para os cristãos, então primeiro mesmo para os cristãos, foi Moisés. Moisés foi um exemplo de pessoa, de superação, e ele negociava constantemente com Deus na Bíblia. Então, assim, as pessoas, quando descobrem isso, a nossa técnica, ela faz com que a pessoa, negocie com a divindade que ela possui. Digamos, eu ponho a minha divindade em negociação com a divindade daquela pessoa que eu atendo. E verifico, por que você permite que tal coisa aconteça na vida dessa pessoa que eu atendo? Por que você está permitindo que isso ocorra? Aí me vem uma resposta. Dessa resposta eu passo a negociar com essa parte divina ou até com a parte criança, e aí eu chego num novo acordo, num termo comum, né? E aí são feitas transformações. Essas transformações, elas são extremamente profundas, porque nós não trabalhamos em grau de desobsessão sem trabalhar primeiro essas autorizações. Aí tu tá falando dos atendimentos, assim, a forma como tu conduz o trabalho. Sim. Olha, eu não sei, vou dar até um exemplo que aconteceu numa época que nós estávamos atendendo. Aconteceu o seguinte: tinha um caso de um dentista, que esse dentista nos procurou porque não entrava há 2 semanas nenhum cliente no consultório dele. Aí ele falou assim, não tenho nem condição de pagar. Isso aí lá na época do início da técnica, eu falei assim, vamos lá, vamos ver. Aí nós fomos e verificamos que haviam, inclusive, seres espirituais negativos que estavam impedindo a prosperidade. E quando fomos falar com a divindade dele, com o eu superior, esse eu superior comentou o seguinte, falou, olha, a missão kármica dele acabou aqui, nessa cidade. Ele tem que ir para uma outra cidade, eu já preparei um futuro maravilhoso, mas ele não quer ir. Então, como eu não posso, eu preciso que ele vá, é muito melhor lá para ele, então eu não tenho opções, eu autorizei a entrada dessas forças negativas para acabar com o lado financeiro dele, de maneira a não deixar ele com opções a não ser ir para lá. Então, assim, quando, após a negociação, houve uma paz durante algum período, na realidade foi de 15 dias, e naquele mesmo dia ele já recebeu dinheiro, mas assim, na realidade, naquela outra cidade, um amigo dele, que tinha virado comerciante, tinha uma carteira de 3.000 clientes, olha só, 3.000 clientes, e falou para ele, você não quer vir para cá? Olha, você só me paga uma comissão de 20% e fica com os meus 3.000 clientes. E ele não queria ir. E veja só, eu até brinco, eu falo assim, se fosse eu não ia mandar só 2, assim, 2 para atrapalhar, eu mandava um exército lá para acabar. Pô, 3.000 indivíduos não querem ir, né? Mas assim, isso daí faz com que a gente mude a nossa concepção de bem e de mal. Porque assim, muitas vezes a gente acha que tudo que acontece de ruim na nossa vida tem um propósito, não tem um propósito bom. Na realidade... Não tem um propósito de luz. Exatamente. Aí a gente vai para aquele princípio básico, né, que eu costumo dizer que tudo é divino, né? Tudo que nos acontece, nada acontece sem a permissão do eu superior ou do eu divino, seja lá como a gente quiser chamar. Agora, por que eu usei esse exemplo? Pelo seguinte, veja só, se eu sou, imagina, uma ordem que vem de cima de um eu superior, que autorizou porque precisa que esse indivíduo mude de cidade. Agora, tem um propósito lá. Tem um propósito muito assim. melhor. E ele, inclusive, foi e ficou rico depois, assim, ficou muito bem de vida depois, melhorou muito de vida. Mas veja só, você imagina se esse indivíduo, que está cheio de seres ali naquele momento, procura e tem alguém que vai cuidar dele e que não sabe que existe esse propósito divino, que não tem essa noção e realmente, digamos, encaminha esses seres que estão ali, simplesmente pelo fato de vou encaminhar e pronto. Né? O que acontece? Ele está, na realidade, acaba interferindo num propósito maior.
Entendeu? Então, assim, a coisa não é tão fácil quanto as pessoas acreditam, que é simplesmente pegar e encaminhar, não é? Então, assim, agora, a partir do momento que a pessoa tenha essa compreensão e sabe o que fazer, digamos, negociar com a parte divina, com a parte criança, automaticamente os obsessores são encaminhados para o melhor reino de luz. Eu não preciso encaminhar para um local específico, não é? Eles simplesmente vão para o melhor lugar de luz. Ocorre o melhor tanto para eles, quanto para a pessoa que está atendendo, quanto para nós também, não é? Alguém, de repente, que não tivesse o entendimento claro, poderia ver isso como uma magia que foi feita por alguem, e muitas vezes não é isso. Com a observação que após o encaminhamento, o eu divino encaminha outros. Claro. Sim, porque tem uma função. Tem uma função, exato. Exato. Se eu sou alguém que encaminhou sem uma autorização lá de cima, obviamente que o eu superior vai atuar ali depois. Vai ter que colocar outro no lugar. Né? Para que é o propósito dele? E aquelas situações que muitas vezes a gente vê, né? Que as pessoas passam por um período, limpa, daqui a pouco tá sujo de novo. Mas dava eu de novo. É isso. É incrível isso. É isso. Fantástico. Então, E tu ensina no curso de maestria, a gente aprende a fazer essa negociação com o eu divino? Aprende. Então aí realmente cada um vai aprender realmente o que é cocriar e o que é também livre-arbítrio. Criar com a divindade. Exato. Consciente. Você põe a sua divindade para co-criar, a sua divindade criando junto com a divindade do outro, com a divindade maior, é isso. Porque além da parte teórica, são feitas várias meditações de acesso, de limpeza. Para saber o caminho. Para saber o caminho. Eu sei, o Roland Barthes já comentava algumas coisas com a gente assim sobre a questão do eu superior, de muitas vezes a gente querer alguma coisa, que quando, ele sempre diz assim, olha, se o que tu queres, de alguma forma, vai contra o propósito do eu divino, tu pode fazer uma macumba que fizer, porque não vem. Em primeiro lugar está o propósito do eu divino, ou seja, dessa tua encarnação, desse momento, enfim. Então, muitas vezes, a dificuldade ou não acesso ao eu divino é que pode fazer com que a gente fique perdido nessas sombras, né? Achando que tem que fazer uma coisa quando tem que fazer outra, ou coisa assim. Ou também a não entrega, não é? Porque aí é que está a separação. Então, o eu divino, o eu médio somos nós aqui, que decidimos ou decidimos para que não vamos ou que vamos. E a nossa criança interior. Se o eu médio não ajuda... o eu consciente. Nós aqui não ajuda... O nosso eu divino vai nos levando, vai nos empurrando. Conduzindo. Porque se nós não entregamos a vida para Ele, para Deus, para a nossa divindade, acreditamos que é para o melhor para que aconteça, Ele de alguma maneira vai ter que nos encaminhar para esse melhor. Acontece que muitas vezes nós puxamos o freio de mão e ficamos de mal com a vida. Queremos controlá-la muitas vezes. Sim. E quando a vida faz ou deixa de fazer aquilo que a gente gostaria, aí a gente fica de mal. Aí começa. Por dentro, emocionalmente, você vai adoecendo e isso acaba se materializando fisicamente. Mas quando nós resolvemos virar a página e ficar de bem com a vida flui. Deus se manifesta na nossa vida. Nós temos que ter fé de que realmente o melhor vai acontecer e para que a gente caminhe nela. E não ficar 3, 4 anos preso emocionalmente numa situação que não aconteceu como a gente queria. Só um minutinho. Aquele dentista que eu falei, ele podia muito bem ter ficado brigado com a vida. Que seria esse exemplo que a Eliana acabou de dar. Se ele ficasse brigado com a vida, ele ficaria cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior. Só que veja, mesmo imagine que ele não tivesse passado em tratamento conosco, mas ele ouvisse o caminho correto do eu superior dele, o que o mundo estava apontando para ele. Ele já teria ido para um outro caminho e já ficaria rico. O eu superior, muitas pessoas acham que inicialmente é um inimigo. Nunca é o nosso inimigo. Mesmo? Tem quem acha isso? Existe.
Existem pessoas porque o eu superior não está deixando eu fazer aquilo que eu quero. Então ela acha, como o eu superior não deixa ela fazer o que quer, o eu superior é um inimigo. Mas o eu superior nunca, em nenhuma hipótese, quer algo ruim nem negativo para nós. Ele só quer o nosso bem, mesmo porque, até nesse exemplo que foi dado, o rapaz ficou rico depois. Então, assim, o eu superior é aquele que nos conduz por tudo aquilo que a gente precisa aprender e que é tudo que há de melhor para a nossa vida. A gente é que, por muitas vezes, não ouvir voz interna, essa voz do melhor, acaba indo para um local nebuloso e aí ruim, negativo. É isso. Ok, gente. Segundas e sextas-feiras, 8 da noite, www.luzcristica.com. Conversar com os moços aí, participar da TV Luz Crística, né? Tem o e-mail também para entrar em contato. Pode, acessando o site, também tem os locais onde vocês estão dando os cursos, né? Sim. Eu não sei o que eu vou fazer, vou ter que convencer eles a ficar um mês aqui para dar o curso de cabala, o curso de benzedura. A gente fica. Se precisar, a gente fica. É um grande prazer, vocês precisam conhecer Pelotas. Eles venham preparados para trocar o número da causa. Isso daí, o pessoal que não for daqui de Pelotas, né? Mas olha, vale a pena, que é maravilhoso. Conhecer a Lu, ó. Tudo de bom. O povo é 10 e os doces. Meus amores, adoraria. Bom, eu vou continuar conversando, vocês agora só acessando o www.luzcristica.com. Eu vou continuar conversando e tirando algumas dúvidas e aprendendo, saboreando um pouquinho mais, aproveitando, né? Ficamos por aqui. Assista aí os recadinhos dos nossos apoiadores culturais e eu volto logo em seguida. Sua saúde merece confiança. E para gerar confiança é preciso saber unir história e tecnologia, juntando a esta fórmula compromisso socioambiental e responsabilidade. Uma fórmula que faz sucesso há tantos anos só poderia ter um resultado. Farmácia Natura. Sua saúde, nossa história. Agende sua visita. Farol Espaço Terapêutico oferece seminários e cursos com Lu Albuquerque, Reiki Sistema Usui Tibetano e Karuna Reiki, Radiestesia Clínica com ênfase em florais, Tarô de Crowley, Numerologia. Farol Espaço Terapêutico. Acesse o nosso site www.farolterapeutico.com.br.